Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, a única associação que atua na defesa dos seus direitos o tempo todo e em diversos setores. O trabalho da ADECO é empoderar os consumidores através da informação, sensibilização e orientação, com dicas e conselhos úteis, esclarecendo dúvidas e alertando para os principais problemas na área do consumo. Portanto, fique na nossa sintonia e seja um consumidor informado, consciente e responsável. Anunciamos agora os títulos que marcam esta edição. Índice do Consumo Essencial de setembro de 2024, ICE registra diminuições tanto na Ilha de São Vicente como na Ilha do Sal. Estreia do microprojeto Como o que a Terra te dá. Nesta primeira edição, a nutricionista Ira Lima aborda o tema do campo à mesa, o valor dos alimentos locais. Na rúbrica de Boconta, aprenda como poupar energia com o uso do ar-condicionado no verão. Direito dos consumidores dos serviços bancários é o tema da rúbrica O Gato Comeu a Lei. Em informação jurídica, saiba se todos os idosos têm o direito à pensão social. A DECO responde a um consumidor que adquiriu um veículo elétrico e, após 5 meses de uso, apresentou diversos problemas de funcionamento. Minuto do Consumidor explica o que fazer quando o preço do produto na prateleira for diferente de que aquele cobrado no caixa. Em Mito ou Verdade sobre a DECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios do que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, dever da consciência ambiental, proteger o meio ambiente para prevenir doenças. Educação financeira com o tema Gatilhos de Consumo. Em Consumo Consciente, aprenda os 10 passos para comer melhor e reduzir o desperdício alimentar. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. O Índice do Consumo Essencial, calculado mensalmente pela ADECO, registrou no mês de setembro sinais de diminuições tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente, registrou em setembro uma diminuição de 144 escudos, menos 0,6% que no mês anterior. Com esta atualização, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.859 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1%, menos 137 escudos do que no mês de agosto. O déficit do salário mínimo do setor público é de 32,9% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 37,1%. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em setembro uma diminuição de 236 escudos, menos 0,7% que no mês anterior. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.269 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,3%, menos 229 escudos do que no mês de agosto. O déficit do salário mínimo do setor público é de 53,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 56,2%. Com a atualização dos valores do ICE, consegue-se constatar que no mês de setembro o custo dos bens de primeira necessidade esteve menor. Contudo, ainda continua a superar o salário mínimo nacional. Nesta emissão do programa, estreia-se o microprojeto Como o que a Terra te dá, financiado pela Green Action Fund. Do campo à mesa, o valor dos alimentos locais é o tema abordado pela nutricionista Ira Lima nesta primeira edição do programa. Olá, sejam bem-vindos à primeira rúbrica do microprojeto Como o que a Terra te dá, destinada a sensibilizar e incentivar o consumo de alimentos saudáveis, especialmente dos produtos locais, visando promover uma alimentação que seja saudável e sustentável em Cabo Verde. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um bocadinho sobre o valor dos alimentos produzidos localmente e como é que eles podem fazer a diferença na nossa mesa. Então, nós vamos conhecer a importância de apoiar a produção local de alimentos e quais seriam os benefícios de se consumir esses alimentos. Após a colheita, pesca ou abate, os alimentos vão perdendo nutrientes. Por isso, quanto menor o tempo entre o transporte e a distribuição, entre a origem e o consumo, maior será a qualidade nutricional desse alimento. Além disso, o consumo de produtos nacionais ou locais e tradicionais do nosso país responde a um dos pontos salientados numa dieta dita saudável, onde se privilegia o consumo de alimentos frescos e de época,
como é o caso da dieta mediterrânica. Consumir produtos locais significa, portanto, reforçar o sistema produtivo, a base económica e a soberania alimentar. Não significa apenas disponibilidade de alimentos para todos, mas também a capacidade do consumidor escolher o que prefere consumir. Por que é que nós devemos preferir o consumo de alimentos produzidos localmente, então? Primeiro, pela preservação da identidade. Muitas dietas locais estão a ser alteradas devido a padrões impostos pelas grandes cadeias de distribuição em nome da segurança alimentar. Contudo, a panóplia de produtos nas prateleiras dos supermercados não garante diversidade de nutrientes, sabores e aromas essenciais para um regime alimentar que seja equilibrado. Pelo contrário, muitos destes artigos são altamente processados. São alimentos que têm muito sódio, gordura, açúcares, além de outros compostos que são prejudiciais à saúde. Ainda temos um segundo ponto, que seria a sustentabilidade da economia local. É fato que Cabo Verde depende do exterior para garantir uma alimentação para a sua população, mas o estímulo à produção local vai garantir uma parte daquilo que nós precisamos, contribuindo para que a nossa balança alimentar seja mais equilibrada. Outro ponto, sustentabilidade agrícola. Ao consumir produtos locais, está a contribuir para a sustentabilidade agrícola à escala local, regional e nacional. Outro ponto importante é sobre o sabor e a qualidade que podem ser certificados por si próprio. Em jeito de exemplo, tome-se o caso do cultivo do tomate, que se aplica a tantas outras hortofrutícolas. Já comparou o tomate que é comprado no supermercado com aquele que vem de uma horta perto de si? O que normalmente é comercializado nos supermercados tem uma curta história a contar. Ele é produzido fora de época, em estufas e com fertirrigação, com crescimento acelerado que não lhe permite ganhar textura e sabor. As variedades selecionadas vão produzir frutos mais resistentes para que possam ser transportados sem danos. Mas os tomates da época, ainda que produzidos em estufa, produzidos localmente, para a entrada mais célere no mercado, têm um ciclo de vida mais longo, sim, e natural, o que lhe proporciona maior ganho de sabor e qualidade. O consumo de produtos locais ajuda a preservar a cultura e a identidade, porque não só preserva a cultura gastronómica das regiões, como também pelo conhecimento ancestral que passam das gerações mais antigas para as mais atuais. Em épocas de verão, é comum as pessoas optarem pelo uso do ar-condicionado para diminuir a temperatura que se faz sentir dentro de casa. Porém, isto pode contribuir para que o valor da sua fatura de eletricidade aumente, uma vez que este tipo de aparelho consome mais energia do que o normal. Portanto, aprenda como poupar energia com o uso do ar-condicionado no verão com o engenheiro Marco Cruz na rúbrica É de Boa Conta. Olá! Com a chegada do verão e das temperaturas elevadas, muitas pessoas acham imprescindível usar aparelhos de ar-condicionado para melhorar o conforto térmico dentro das casas. Mas cuidado! O ar-condicionado, assim como o frigorífico, é pelo seu próprio princípio de funcionamento um grande consumidor de energia elétrica. Pode duplicar ou triplicar a sua fatura de eletricidade. Assim, sempre que for possível, use outras alternativas de refrigeração, como ventilação natural, ventiladores ou extratores de ar. Se está a pensar na aquisição de um aparelho de ar-condicionado, a principal recomendação é: não compre um ar-condicionado simplesmente porque é barato, pois geralmente apresentam baixa qualidade e eficiência energética. É importante que o aparelho tenha uma alta eficiência, de classe A, ou seja, que gaste o menos possível na sua função de refrigerar o espaço desejado. Aqui vão algumas outras dicas para poupar com o aparelho. Primeiro, não compre ou aceite aparelhos de ar-condicionado usados ou de segunda mão. Geralmente são equipamentos que já apresentam alto consumo. 2. Opte por aparelhos de ar-condicionado com elevada eficiência energética, aqueles que apresentam uma etiqueta indicando uma classe A ou superior. 3. Verifique se a etiqueta é original e não haja nenhum indício de adulteração do mesmo.
Normalmente apresentam um QR Code que pode usar para ver se o produto é original. Faça também uma inspeção visual e compare a etiqueta com outras informações do aparelho. 4. Compre em lojas credíveis e confiáveis. Peça sempre ao vendedor que lhe apresente a documentação adequada do equipamento e a garantia oficial do fabricante. 5. Prefira equipamentos com a tecnologia inverter, pois são mais eficientes no uso de energia e assim com menos consumo. 6. Não compre um equipamento de ar-condicionado muito maior que a sua necessidade. Assim vai poupar na compra e na sua utilização. Consulte um profissional para o aconselhar. 7. Não deixe o ar-condicionado ligado sem necessidade. Às vezes pode desligar o ar-condicionado 30 minutos antes de deixar o espaço, pois o ar interior demora um tempo para aquecer novamente. Mas, caro consumidor, não se esqueça do seu dever. O dever de relatar e denunciar fraudes quando ocorrer. É uma grande arma para o empoderamento do consumidor. Se houver suspeita de falsificação, denuncie ao órgão regulador e fiscalizador competente. Isso ajuda a combater a fraude e proteger outros consumidores. Siga estas recomendações e assim terá menos subida na boa conta de luz com ar-condicionado. E nesta edição da rúbrica O Gato Comeu a Lei, a advogada Eva Marques vem nos falar sobre o tema Direitos dos Consumidores dos Serviços Bancários. Hoje vamos falar um pouco dos nossos direitos enquanto consumidores dos serviços bancários. E a ADECO tem insistido muito em relação à educação dos consumidores a nível financeiro, uma vez que estamos a atravessar uma crise inflacionária a nível mundial. Os preços de produtos básicos aumentaram exponencialmente e quando os preços aumentam e os vencimentos não aumentam, acaba por significar uma diminuição no vencimento, um aumento do custo de vida. Portanto, economicamente, estamos a atravessar dificuldades a nível mundial e muitas vezes essas necessidades exigem que, por exemplo, recorramos ao crédito bancário. Recorrendo ao crédito bancário, quando vamos ao banco e pedimos um empréstimo, seja para a nossa educação, seja para a profissionalização, a compra de casa, a compra de carro, a compra de produtos essenciais, precisamos de ir ao banco e fazer um empréstimo qualquer. Quais são os nossos direitos? Quando vamos ao banco, o banco tem de nos dar todas as informações necessárias para um consentimento informado. Nós precisamos de ver o contrato, os termos do contrato, antes de assinar o crédito, pelo menos 30 dias antes. Temos de ver, não é na hora que nós vamos contratar o crédito, fazer o empréstimo, é que ficamos a saber das condições. Temos de saber antecipadamente para ir para casa, refletir, tomar informações, muitas vezes ir a outra instituição bancária e ver se este outro banco tem condições melhores a nível de crédito, pagamento de juros, dos anos que temos para pagar, de garantias que podemos dar. Portanto, 30 dias antes. Tempo necessário para nós podermos formular um consentimento informado. Temos de saber todas as condições decorrentes, temos de saber o montante que nós vamos pagar durante todo o tempo do crédito. Quanto vamos pagar a mais, não é? Se contraímos um empréstimo de 100 mil escudos, quanto vamos pagar ao banco na sua totalidade? 110, 120, 130 mil escudos, incluindo o capital, o quanto estamos a emprestar, e os juros, que é o montante que eles estão a receber pelo empréstimo. Assim é que eles se rentabilizam o negócio, cobrando juros, ou cobrando uma taxa do empréstimo. Quanto é que é este juro? Quanto é que eu vou pagar em termos monetários no final do empréstimo? Quanto é que eu pago ao banco? A mais, porque muitas vezes acaba por ser o dobro ou o triplo do montante do capital que te emprestam. Tu tens de ter a consciência absoluta de quanto vais devolver ao banco, em termos de capital, em termos de juro, ou quanto dinheiro a mais eles vão receber de ti. Tens de saber em quanto tempo, porque
quanto tempo é que vais fazer este pagamento e também tens de saber quais as outras condições e tente de dizer isso pelo menos um mês antes. Condições em termos de fiador, se for o caso, de garantias, o que é que podes dar ao banco para garantir este empréstimo, o que é que eles pedem. Podes dar um bem que tu tens em teu nome, não é? Dás uma hipoteca ou dás-lhes o direito de te tomarem o bem se tu não cumprires. Isto é a hipoteca, é a garantia ou o penhor de um bem móvel, o teu carro, um quadro, equipamentos, materiais, isto tudo são garantias que tu dás ao banco. No caso de não cumprires, teres dificuldades em pagar, eles tomam-te este equipamento para se salvaguardarem do dinheiro que te deram. Mas tens de saber todas estas informações. Se não te forem dadas estas informações em tempo de processares, de saberes quais são as condições que podes pagar, se há outros bancos com melhores ofertas, melhores produtos, uma taxa menor, portanto cobram-te menos, acabas por pagar menos ao longo dos anos, precisas saber. Portanto, tens de ter este tempo, tens de ter todas essas informações e eles têm que poder provar que te deram todas as informações e que negociaram contigo, que não te deram no dia, na hora, uma ficha não negociável para aceitares ou dizeres não. Tens também este direito de escolha, de poder escolher que produto e que instituição financeira que tu queres considerar. Podes movimentar este crédito, não queres mais o banco A, queres o banco B, e poder, se o banco B se oferecer em comprar esta dívida, que o banco A permita a venda desde que fique salvaguardado. Tens direito à assistência, portanto, o banco tem que te dar assistência, tem que te explicar bem todas as informações, as características essenciais, específicas do produto que te está a vender, porque não é um favor que o banco te faz. Está-te a vender o produto e está a lucrar com esta venda. Portanto, não é um favor, tem que te dar toda a assistência necessária e tu tens o direito de reclamar, portanto, direito à informação, direito de escolha, o direito de assistência e o direito de reclamar se não te satisfizerem, se não te derem o acesso a meios adequados e funcionais de reclamação, se não te resolverem a questão de forma célere e diligente. Já sabes que têm de ter um livro de reclamações disponível e este livro tem de ser processado, a tua reclamação tem de ser processada em tempo útil. Para qualquer questão, contactem a ADEC via Instagram, Facebook, e-mail ou por telefone. Contactem-nos, contactem o nosso gabinete para vos ajudarmos a mediar esta reclamação e a encaminhar, analisar para as agências reguladoras próprias, para os canais próprios. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Para cuidar e proteger os nossos idosos, devemos garantir os seus direitos. Mas será que em Cabo Verde todos os idosos têm direito à pensão social? É o que vamos saber agora em Informação Jurídica. Tem direito à pensão social o indivíduo domiciliado em Cabo Verde com idade igual ou superior a 60 anos, pertencentes ao agregado familiar com rendimento de qualquer espécie ou origem inferior ao limiar de pobreza, estabelecido pelo Instituto Nacional de Estatísticas, INE. O limiar da pobreza é estipulado em 95.461 escudos para o meio urbano e 81.710 escudos para o meio rural. A pensão social é uma quantia em dinheiro
que é paga a indivíduo que vive em situação de vulnerabilidade, como objetivo de oferecer apoio financeiro para ajudar a cobrir necessidades básicas. O requerente não é e nem pode ser abrangido por qualquer regime de segurança social, nacional ou estrangeiro. Quais são os benefícios? O idoso tem o direito de receber uma quantia mensal de 6.000 escudos. Os pensionistas beneficiam igualmente do Fundo Mútuo de Saúde, o qual foi implementado para subsidiar a aquisição de medicamentos a farmácias privadas até o limite máximo anual de 3.750 escudos. O Fundo Mútuo de Saúde confere ainda um subsídio de funeral de 7.000 escudos. A pensão é paga pelos serviços de correios de 3 a 31 de cada mês, de acordo com o calendário de pagamento por zona ou no banco a partir de 8 de cada mês para quem recebe através de conta bancária. Para fazer o pedido da pensão social, contacte os serviços sociais das câmaras municipais do Conselho de Residência, Centro Nacional de Prestações Sociais para os requerentes residentes no Conselho da Praia e no Gabinete de Atendimento no Centro de Nhojunga, em São Vicente. Um consumidor adquiriu um veículo elétrico que, após 5 meses de uso, apresentou diversos problemas de funcionamento. O consumidor quer saber como agir perante esta situação. A DECO responde com o jurista Elvis Graça. Se um consumidor adquiriu um veículo elétrico e, após 5 meses de uso, começou a enfrentar problemas de desempenho, ele deve seguir os seguintes passos. Primeiro, conferir se o veículo ainda está dentro do período de garantia. Todos os veículos elétricos novos vêm com uma garantia que cobre defeitos de fabricação. Geralmente, para bens móveis, o prazo de garantia é de 1 ano, mas para as partes, combinar um prazo de garantia ainda maior, principalmente quando se trata de bens imóveis. Anote todos os problemas de desempenho que o veículo apresentou, incluindo datas, horários e condições em que ocorreram. Tire fotos ou faça vídeo, se possível. Dirige-se à concessionária onde adquiriu o veículo ou a um centro de serviço autorizado da marca. Comunique os problemas enfrentados e apresente a documentação que você recolheu. Peça uma análise técnica do veículo. Se estiver sob garantia, a reparação deve ser realizada sem custo. Caso contrário, pergunte sobre os custos de conserto. Se a concessionária não resolver o problema ou não fornecer uma solução satisfatória, o consumidor deve preencher o livro de reclamações e entrar em contato com o órgão de defesa do consumidor, como a DECO, para buscar orientação e possíveis soluções. Dependendo da situação, pode ser possível registrar uma reclamação formal na DECO, mencionando o tempo de uso, os problemas apresentados e o pedido. Nesta reclamação, o consumidor pode pedir a reparação do veículo, um veículo novo ou a resolução do contrato. Se todas as tentativas anteriores não resultarem em solução, o consumidor pode intentar uma ação judicial contra a empresa pedindo a resolução do contrato. É fundamental agir rapidamente e manter registros de todas as comunicações e documentos relacionados ao problema. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel
e transporte ida e volta para o Porto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com o Estado bem informado de dinheiros direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai. Então não vai, direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem que ter o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem que ter o tempo de viagem e trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Também pensado, bem pensado. Destino de todo crioulo, no como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. Saiba como proceder quando o preço do produto na prateleira for diferente daquele cobrado no caixa, com Simone Delgado na rúbrica Minuto do Consumidor. Olá, estamos de volta com mais um Minuto do Consumidor e hoje vamos falar sobre o que fazer quando o preço do produto na prateleira for diferente daquele cobrado no caixa. Com certeza este caso já aconteceu com você, consumidor. Mas a pergunta é: será que devo pagar o valor cobrado na caixa, sendo que este valor é superior ao colocado na prateleira? A resposta é não. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor, onde está estabelecido o direito à informação sobre o produto ao consumidor, que deve ser clara, completa e geral. E desta forma, o consumidor tem todo o direito de saber a composição, o preço, a validade e o modo de utilização ou consumo do produto. É com base nestas informações que o consumidor decide sobre a compra do produto. E, portanto, se o preço cobrado na caixa for diferente do preço da prateleira, o consumidor não é obrigado a pagar, pois trata-se de uma informação que foi transmitida de forma errada ao consumidor. Quando ocorrer casos do tipo, o consumidor deverá pagar o valor da prateleira. E se o estabelecimento comercial não cumprir com este direito, o consumidor pode solicitar o livro de reclamações e expor o problema, ou então fazer uma reclamação na ADECO ou à IGAI. Caro consumidor, não deixe que os seus direitos sejam desrespeitados. Faça valer os seus direitos. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nesta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o jurista Elvis Graça veio nos falar do dever da consciência ambiental, proteger o meio ambiente para prevenir doenças. Com a chegada da época das chuvas, é fundamental refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na proteção do meio ambiente, especialmente diante do aumento dos casos de paludismo e dengue. As condições climáticas favorecem a propagação de mosquitos vetores dessas doenças, tornando essencial a adoção de medidas que minimizam o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, protejam a saúde pública. A consciência ambiental vai além da simples preservação dos recursos naturais. Ela implica uma responsabilidade coletiva no cuidado com o nosso entorno.
cada consumidor tem o poder de fazer escolhas que afetam diretamente a qualidade ambiental que nos rodeia. Ao agir de maneira consciente, podemos reduzir a criação de criadouros para mosquitos que proliferam em áreas acumuladas de água parada, resultado muitas vezes do descarte inadequado de resíduos e da falta de cuidado com o saneamento básico. Uma das principais práticas que podemos adotar é a correta destinação de resíduos. Garrafas, pneus e outros objetos que podem acumular água devem ser eliminados de forma responsável, conforme as orientações das autoridades locais. Além disso, a conscientização sobre a importância da limpeza de quintais e áreas externas, evitando o acúmulo de água, pode reduzir drasticamente a população de mosquitos. Portanto, neste período das chuvas, é vital que cada um faça a sua parte. Proteger o meio ambiente não é apenas um dever moral, mas uma necessidade urgente para garantir a saúde e o bem-estar de todos. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Já ouviu falar em gatilho de consumo? Sabe do que se trata? Saiba estas e outras respostas sobre o tema com Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. Gatilhos de consumo. No mundo acelerado em que vivemos, é cada vez mais fácil ceder aos gatilhos de consumo que nos levam a gastar sem pensar, muitas vezes comprando itens que não precisamos. Esses gatilhos podem ser emocionais, psicológicos ou mesmo ambientais e estão presentes em todos os aspectos de nossas vidas, desde anúncios na TV até a oferta relâmpago nas redes sociais. No entanto, com uma boa educação financeira, é possível entender e controlar esses gatilhos, evitando compras impulsivas e mantendo o equilíbrio nas finanças pessoais. O que são gatilhos de consumo? Gatilhos de consumo são fatores que desencadeiam o desejo de comprar algo, geralmente de forma rápida e sem reflexão. Eles podem ser externos, como promoções e publicidades, ou internos, como o desejo de aliviar o estresse ou se sentir recompensado após um dia difícil. Certamente já conheceu alguém que usa o argumento do só se vive uma vez para adquirir produtos desnecessários. O conceito que tem relação com a escolha de viver intensamente se transformou na necessidade de consumo e não perder oportunidades de comprar, principalmente se o produto vier com uma edição premium. Além dessas palavras, os termos mega desconto, 50% off, só hoje, é amanhã e a oportunidade de ganhar brindes para compras antecipadas também funcionam como gatilhos de consumo. Para não ser enganado por eles, é preciso ter atenção. A educação financeira é essencial para desenvolver uma consciência sobre os gatilhos de consumo e suas consequências. Quando entendes o que te motiva a comprar, podes adotar medidas para evitar decisões impulsivas, equilibrar suas finanças e atingir seus objetivos ao longo prazo, seja por meio do planeamento, do autocontrole ou da prática do consumo consciente. É possível manter o controle sobre seus atos
financeiros e construir uma relação saudável com o dinheiro, longe dos gatilhos de consumo que tantas vezes prejudicam a estabilidade financeira. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. A ADECO, através da rúbrica Consumo Consciente, quer assinalar o Dia Mundial da Consciencialização para as Perdas e o Desperdício Alimentar, que se comemora no dia 29 de setembro, com 9 passos para comer melhor e com a mudança de alguns comportamentos para evitar o desperdício dos alimentos. Olá, consumidor consciente. Chega mais perto da sua rádio, você que gosta de dicas práticas sobre poupança e que ainda contribuem para o combate ao desperdício alimentar. Porque hoje nós vamos falar sobre poupar na carteira e no planeta. Fique até ao fim porque você vai gostar do conteúdo. Mas antes de passarmos para os 9 passos para você comer melhor e evitar o desperdício dos alimentos, eu quero que tenham consciência do cenário sobre o desperdício alimentar no mundo. E segundo a ONU, 1/3 dos alimentos produzidos em todo o mundo são desperdiçados ou perdidos, sendo esse desperdício responsável por 10% dos gases com efeito de estufa. Além dos impactos sociais e económicos gritantes, o desperdício tem um impacto ambiental gigante, quer pelo consumo dos recursos, quer pela produção dos resíduos. E embora cerca de metade dos alimentos sejam desperdiçados antes de chegarem aos supermercados, ao longo da cadeia de valor, estou a falar da colheita, do transporte, do armazenamento, etc., é o nível do consumo que nós podemos intervir de forma mais imediata, através da mudança de alguns comportamentos, nomeadamente na redução, na reutilização, na separação e reciclagem dos resíduos, que cada um de nós pode acautelar enquanto cidadãos conscientes e responsáveis. Então, quando estiver com vontade de comer, lembre-se antes destes 9 passos para comer melhor e evitar o desperdício dos alimentos. Primeiro passo: faça um plano das suas refeições semanais e faça uma lista de compras. Depois, não vá às compras com fome para não comprar por impulso. Depois, opte por produtos a granel. Compre só a quantidade que precisa e evita as embalagens. A seguir, escolha produtos da região e da época, são mais baratos e mais saborosos. Depois, experimente os produtos biológicos. Produtos biológicos são produtos de maior qualidade, uma vez que não contêm organismos geneticamente modificados, nem contaminantes, pesticidas ou adubos químicos. A forma de produção é mais sustentável, garantindo um produto que respeita as origens naturais. Depois, aliás, antes de prosseguirmos, lembrar sempre de levar sacos reutilizáveis para as compras. Agora sim, o próximo passo: recordar a comida das avós. A dieta mediterrânica é muito saudável e saborosa. Muitos legumes verdes, leguminosas, peixe e carne com moderação fazem parte desta rica dieta. A seguir, cozer, saltear, estufar ou grelhar os alimentos em vez de os fritar ou refogar. Mas atenção, datas de validade dos produtos. Em muitos produtos, a margem de segurança alimentar vai além da data indicada na embalagem. Antes de deitar fora, observe o seu estado de conservação, pois consumir até é diferente de consumir de preferência antes de. Prosseguimos então para o 8º passo. Para aproveitar as sobras, você pode congelar no dia em que o alimento foi confeccionado, guardar no frigorífico em embalagens reutilizáveis, mas atenção, não em película plástica ou papel de alumínio, e reaquecer, por exemplo, salteando em azeite e alho, no caso de batatas, peixe e legumes. O 9º passo: depois das refeições, separar os resíduos. Você pode reciclar, reutilizar o que puder. E também faça compostagem no quintal. Sim, com os restos crus de fruta e legumes, você pode fazer um fertilizante orgânico para as suas plantas. E você pode aprender como fazer compostagem no site www.adeco.cv. Você que esteve na escuta, concorda comigo que estas foram dicas simples, foram passos simples de serem postos em prática? Simples gestos fazem a diferença. E nós aqui no Consumo Consciente, nós acreditamos que o consumidor tem o poder para mudar o mundo. Eu fico por aqui, até daqui a 8 dias, com mais temas do interesse do consumidor consciente.
E para finalizarmos o programa, fica com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa. Gratos a todos os nossos ouvintes que estiveram durante esses minutos do outro lado. Um agradecimento especial também aos nossos associados que nos ajudam a fortalecer esta nobre causa. Aproveitamos ainda para convidar todos os nossos ouvintes consumidores a associarem-se à ADECO para que juntos consigamos alcançar grandes mudanças. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o trabalho da ADECO nas suas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controles técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.